a crença em Deus algo indigno de uma consideração racional. Dois homens, dizia ele, estavam explorando uma floresta quando viram um caminho florido no meio da mata. Um dos exploradores disse que havia ali um jardineiro invisível que cuidava daquele jardim isolado. O outro negava a existência do jardineiro invisível. Várias tentativas foram então feitas para tentar estabelecer de modo empírico a existência daquele suposto jardineiro. Até uma cerca elétrica foi ali encomendada para ver se ele gritaria ao esbarrar por ela. E assim ouviríamos a sua voz e saberíamos que ele realmente existe. Mas, a despeito das tentativas, nenhum sinal do jardineiro invisível foi jamais encontrado. O explorador crédulo continuou acreditando que o jardineiro existia, mas que seria imune à cerca elétrica e a todos os elementos disponibilizados para capturar um sinal de sua presença. Já o outro explorador incrédulo preferia dizer que os instrumentos não funcionavam simplesmente porque tal jardineiro não existia. Flu queria com esta parábola mostrar que a insistência dos crentes em afirmar a crença em um Deus, mesmo não podendo prová-la empiricamente, acabava se tornando a crença em algo não factual e, por tabela, não defensável. Como já dissemos, o problema com Flu e os demais verificacionistas é que eles se esqueciam de que há realidades que estão muito acima daquilo que é empiricamente verificável. Mas a surpresa é que muitos anos depois de estar ensinando esses conceitos, o grande Anthony Flew mudou de opinião e passou a divulgar que ele mesmo agora havia rompido com o ateísmo e cria na existência de um Deus. Isso aconteceu em 2004 e muitos ateus chegaram a supor que tudo não passava de um boato infundado, chegaram até a desmentir o assunto. Até o apologeta ateu Sanal Edamaraku, presidente e fundador do Rationalist International, uma das maiores agremiações ateísticas do mundo, que aqui aparece pronunciando uma palestra numa conferência internacional, afirmou que o próprio Anthony Flew lhe havia desmentido por telefone os boatos de sua aceitação de Deus e que o mesmo continuava ateu como sempre foi. O problema, como afirmou o astrofísico Hugo Ross, ele mesmo ex-ateu que agora acredita na Bíblia, era que esta mudança de opinião de Anthony Flew era tão espantosa para o mundo acadêmico que seria equivalente a uma declaração pública de Billy Graham afirmando ter rejeitado a sua fé em Jesus Cristo. Por isso ninguém queria acreditar na notícia que mais parecia um boato. Porém, em pouco tempo, Flew confirmou a informação, escrevendo ele mesmo um livro semi-biográfico em companhia de Roy Varghese, onde afirmava a existência de Deus. O título, em português, não poderia ser melhor. Deus existe, um ateu garante. É claro que, a princípio, Flew admitiu apenas uma espécie de deísmo e não uma aceitação plena do Deus revelado na Bíblia. Porém, como ele mesmo admitiu em outras publicações, a ressurreição de Cristo anunciada na Bíblia era algo que também começou a mexer com suas convicções. Bem, o mundo não foi feito num único dia e Deus respeita situações em que as pessoas devem dar um passo de cada vez. Anthony Flew, infelizmente, faleceu em 2010. Mas até hoje, os ateus não aceitam bem a sua nova situação. Atribuem sua mudança a uma demência mental, a um medo da morte. O fato é que Flew morreu tão lúcido quanto viveu e rebateu, antes de morrer, todas as argumentações usadas para desmerecer esta sua nova fase como um homem de fé que, distante do verificacionismo, já não crê apenas naquilo que pode ser empiricamente observado. Ele descobriu uma nova forma de compreender a realidade, que é o resultado da fé. E esta é uma maneira tão legítima como qualquer outro sentimento que temos em nosso organismo. E Flew não estava sozinho em suas novas compreensões. Aliás, mesmo nos anos 60, era tão grande o número de intelectuais que passavam pouco a pouco a descrer do verificacionismo para aceitar a realidade de Deus, que Keaton Smith, professor ateu de filosofia na Universidade de Western, em Michigan, declarou num artigo o seguinte: lamento o fenômeno da dessecularização que vemos no departamento de filosofia desde os anos 60.
É triste ver a passividade dos naturalistas em meio ao grande número de teístas, isto é, crentes, talentosos e inteligentes que estão entrando para o mundo acadêmico atualmente. Deus, de fato, não parece estar morto na academia. Ele voltou à vida nos anos 60 e agora está vivo como nunca nos departamentos da Faculdade de Filosofia. Ora, seria muito interessante que ele também estivesse vivo como nunca no coração de todos os que adentram os limites da universidade. Mas Deus é educado e, se preciso, bastante discreto. Ele não força a entrada nem faz estardalhaços acerca de sua existência. Pelo contrário, ele oferece a salvação, mas espera ser convidado para entrar. A aqueles que aceitam a sua oferta de graça e paz, ele oferece uma linda promessa que está no Apocalipse. Ele diz: eu entrarei em sua casa, comerei com ele e ele comigo. Em outras palavras, seremos bons amigos. E quando eu vier para julgar a terra, aproveitarei para reencontrar o meu amigo e levá-lo comigo ao céu, livrando-o de toda dor e sofrimento. Ora, isto não é de maneira nenhuma um mito. É um fato real, verificável pela fé, a despeito do que dizem os verificacionistas. Deus é real. Saiba disso. É tão real que quase dá para tocá-lo.